O Ministério Público de Minas Gerais promove neste mês de abril, em Araxá, Congresso de Processo Civil, Processo Penal, Inovação e Tecnologia, que debate os impactos do uso das novas ferramentas tecnológicas nos processos e na rotina das unidades funcionais. A professora de Direito da UFMG, Maria Brochado, participa com uma palestra sobre a ética no uso de inteligência artificial nos sistemas judiciais. Muito obrigada por estar aqui. Bom, eu queria começar te perguntando como é que a inteligência artificial tem sido usada nos sistemas judiciais. A inteligência artificial é uma área da ciência da computação voltada para imitar as habilidades cognitivas dos humanos. Então, as duas áreas mais festejadas da aplicação da IA é medicina e direito, precisamente por causa do diagnóstico, que a medicina precisa de dados e dados e dados para poder fazer, e o direito pela decisão. Nós precisamos de dados e dados e dados dos tribunais para poder tomar melhores decisões. Então, com esse recurso maquínico, a gente consegue ter dados o suficiente para conduzir processos de maneira mais racional, mais precisa, e, portanto, um diagnóstico médico que tem dados acumulados de décadas de atividade que os humanos foram deixando, transpõe isso para um sistema de computador, evidentemente que eu consigo para começar a velocidade nas decisões. Mesma coisa no direito, porque o direito também trabalha com questões humanas, questões de fato, e cruzando esses dados a gente consegue um resultado muito mais eficaz. Por uma razão muito interessante que tem que ser dita. Enquanto a atividade cognitiva dos humanos funciona na velocidade de 1,5 metro por segundo, a do computador é 360 mil quilômetros por segundo, porque é na velocidade da luz. Significa dizer que nessas áreas, especialmente, em que há demandas o tempo todo de solução de problemas, saúde e conflitos sociais, você tem um arsenal sensacional à disposição para poder trazer eficiência para as respectivas áreas. Portanto, respondendo objetivamente à questão, na justiça nós temos aí possibilidade de solução, pacificação de conflitos, agora ao infinito com essas ferramentas de velocidade e de qualidade também, porque a gente vai decantando, né? Você vai decantando e vendo o que fica melhor, quais as decisões que foram realmente referência e as melhores tomadas de decisão, os melhores argumentos. Então, uma ferramenta fabulosa. Agora, os humanos têm que saber como fazer disso, né, algo para o bem. Exatamente. Uma das ferramentas usadas hoje no sistema jurídico aqui no Brasil, pelo Ministério Público, é a APPCRIM, que até está sendo debatida em palestra aqui no Congresso de Araxá. Esse tipo de instrumento tem auxiliado no trabalho, nos processos em geral? Sim, porque os aplicativos, né, eles são ferramentas específicas. O sistema de inteligência artificial, a gente diz que são sistemas especialistas. Então, quando você cria um aplicativo e esse aplicativo, inclusive, conecta informações diferentes, de perfis diferentes, que possam ali moldar o aplicativo, ele vai se especializando cada vez mais e você vai tirando dali melhores resultados. Então, quando você tem, né, no caso do Ministério Público de Minas, que avançou muito nos últimos anos, hoje o Ministério Público é top em se tratando de uso de ferramentas tecnológicas. Evidentemente que os decididores, no caso, né, os promotores, aqueles que fazem essa prática acontecer, porque o judiciário está lá inerte, o Ministério Público tem que começar o processo. Você acaba aliviando a carga para as tomadas de decisão dos humanos, né, os promotores, também todos os colaboradores, a estrutura do Ministério Público, né, os sujeitos do Ministério Público. Quando você tem aplicativos que fazem aquele trabalho que muitas vezes é de gestão, é de encaminhamento, é de condução processual, e isso libera o profissional para ele poder propor boas teses, tratar com mais cuidado casos que são realmente exorbitantes, aquela prática cotidiana. Então, o Ministério Público de Minas Gerais tem esse protagonismo, sabe? De ser bandeirante, criando o aplicativo e tudo aquilo que envolve isso para prestar, em última instância, justiça, né, com qualidade. Sobre riscos no uso da inteligência artificial nos sistemas jurídicos, que tipo de cuidado se deve ter? Só há muito risco. Primeiro porque minha palestra foi sobre isso.
tem uma tendência gigante dos humanos de antropomorfizarem a inteligência artificial, né? De entender que ali existe realmente decisão e que a máquina tem autonomia, que a máquina está pensando, que a máquina... Isso é a coisa mais grave que nós temos que enfrentar. Eu falei sobre a Carta Ética, que você citou, que é a Carta Ética Europeia de aplicação da IA nos sistemas judiciais e seus ambientes. Por isso que o Ministério Público também está envolvido. E o CNJ repetiu as bases dessa Carta Ética Europeia, do Parlamento Europeu, na sua Resolução 332, aqui em 2020. Então, você vai ver um apelo na carta, no tópico 62 dela, de que, olha, os juristas não devem tratar essas máquinas como se elas tivessem alguma independência. Não sei se vocês lembram agora, há pouco tempo, o advogado da Google, ele até saiu da Google porque ele disse que o computador se autonomizou e pediu para ele, inclusive, para conseguir um advogado para defender os próprios direitos do computador. E as pessoas acreditam nisso. Então, acho que compete a gente que tem esclarecimento, pelo menos pretende ter mais esclarecimento do que as pessoas que não estão, né, envolvidas com esses estudos, de deixar claro o que é maquínico e o que não é possível delegar para a máquina. Tem que ser humano. Só é possível fazer por inteligência artificial o que é repetitivo, o que é criativo, o que é espontâneo. Fazer isso aqui por inteligência artificial é a coisa mais difícil do mundo, porque eu tenho que fazer algoritmicamente em cada CIA, então, desse levantamento, né? Que isso aqui é hoje dificílimo fazer. Então, você só consegue reproduzir na máquina aquilo que é milimetricamente descrito para poder você jogar num programa. O humano tem que estar sempre ali alimentando. Quando o humano não alimenta, que aí é a chamada machine learning, deep learning, que é quando não tem interferência humana. E aí é uma estatística complexa em que a própria máquina começa a cruzar padrões e tomar decisões por causa de falhas no sistema estatístico e que leva a máquina a concluir pelas mazelas dos humanos, porque você pega, por exemplo, compilado de jurisprudência, e aí a máquina começa a cruzar dados e você vê, por exemplo, decisões racistas. Na verdade, aquilo ali só é resultado de uma prática racista, de uma prática de exclusão, de uma prática preconceituosa nos tribunais por décadas e até séculos, e que, de repente, a máquina corre o risco de também errar, porque os dados estão ali, em quantidade. Ter sempre a interferência humana no que a máquina vai produzir. O Deep Learning não é ainda o sistema que é interessante para o direito, porque isso ainda está sendo testado para poder ver como que a máquina consegue realmente uma autonomia. Já existe um código de ética para ser seguido no uso da inteligência artificial nos sistemas jurídicos? Esse é o maior desafio, é ter um código de ética, porque como tudo é novo, e nós que somos juristas das áreas de humanos de modo geral, nós não temos as competências da área de computação. E a computação, por sua vez, não tem as competências de formalização que o direito traz. Então, está uma torre de Babel. Nós precisamos de unir esforços de perfis diferentes para poder conseguir construir uma regulação satisfatória. Hoje, as regulações elas são muito o que a gente chama de soft law. É tudo principiológico. Tem que respeitar os direitos humanos, tem que ser transparente. O usuário tem que saber de tudo que está... Não é possível isso. Isso assim, ainda é uma quimera. Porque para eu poder, por exemplo, auditar, porque a auditabilidade que decorre e que depende da transparência e que depende da explicabilidade dos programas, para eu poder conseguir auditar, eu tenho que conhecer o que está acontecendo ali. E o programador, ele executa. Mas as bases disso nós temos que conhecer. E para poder a gente fazer um código de ética, e a Carta Europeia Ética é o documento mais avançado que nós temos hoje. Mas ainda é muito incipiente no sentido de trazer, assim, aconselhamentos para a gente poder chegar num resultado mais preciso, mais, assim, positivo. E o trabalho da Comissão Europeia pela Eficiência da Justiça, nesse sentido, né, de trabalhar um código de ética? Sim, o Parlamento Europeu é considerado hoje, nós temos 3 regulações, né? A estadunidense, a europeia e a chinesa. O Parlamento Europeu tem se esmerado muito em fazer uma normativa realmente robusta que dê conta de enfrentar essas novidades tecnológicas centrando no humano. Porque o grande problema é você começar a valorizar muito o proceder maquínico e esquecer que aquilo tem que estar em função do humano e perder empatia nesse sentido. Então, quando você tem, por exemplo, uma cadeia decisional que não tem revisão humana, a LGPD foi mudada no Brasil, no governo passado, para tirar essa regrinha de lá. Decisões tomadas por máquinas podem e devem ser revisadas por humanos, é um direito. Isso foi tirado do sistema jurídico brasileiro. Isso é um retrocesso, portanto. Então, nunca que nós podemos retirar
a palavra final daquele que construiu tudo que alimenta a máquina. Então, é ele que tem que dar a palavra final. É a sensibilidade humana. É isso que eu quero dizer em termos assim, mais objetivos. E aí a interferência humana é para garantir princípios éticos como não discriminação, transparência e outros. Sim, como esses conceitos eles ainda não têm, nós não temos precisão na definição deles, você tem que sentir cada caso, com cada pessoa envolvida, os interesses, tudo que está envolvido, que é o que o jurista faz a vida toda, que o juiz faz é isso. Então, essa sensibilidade de perceber os detalhes de cada casuística, não deixar por conta dessa massificação maquínica, é o que não pode faltar. Porque se você tira o humano, daqui a pouco você acabou com o direito, acabou com a justiça. Isso tem ocorrido, o não seguimento desses princípios éticos no sistema jurídico? Sim, porque existe um deslumbramento com a técnica, com os instrumentos à disposição. Então, a tendência é apostar demais nessas estruturas e começar a pagar para ver. Então, por exemplo, depois da pandemia, você tem uma tendência na justiça brasileira de começar a fazer audiência usando avatares. Hoje, né, a prestação jurisdicional à distância, né, e aí vai perdendo exatamente essa conotação de você ter a pessoa como o foco da decisão, da tomada de decisão. Então, o primeiro princípio é você não perder a ideia de que a garantia dos direitos fundamentais, a garantia aos direitos humanos é o principal foco. Se você transfere para a máquina decisões que são preconceituosas, por exemplo, hoje existe claramente, quando você vai fazer um empréstimo bancário em determinadas instituições, cruzando dados da sua vida toda, você pode ter um empréstimo negado porque você não tem um perfil que antes o banco, para poder descobrir, ele precisava de fazer um tipo de trabalho que até era invasivo do seu ponto de vista da sua intimidade. Ele teria que ir até a sua casa, ter que procurar documentos físicos, papel. Agora não, está tudo na rede. Então é muito mais fácil você invadir e limitar a individualidade, a subjetividade, a intimidade. Então você tem que controlar esses sistemas para poder, por exemplo, não ter algoritmo racista, algoritmo preconceituoso, reconhecimento facial, por exemplo. O reconhecimento facial é de altíssimo risco pela classificação do Parlamento Europeu. Porque você pode estar transitando por um lugar e você o seu rosto ser reconhecido e você passar a responder juridicamente por aquilo. Só é admitido em caso, por exemplo, de flagrante delito, em que se está à caça de uma pessoa que acabou de cometer crime, mas não para o cidadão, que tem liberdade de ir e vir sem ter que ser identificado, eventualmente por algum prejuízo que ele venha a ter. Então, isso aí acontece sim, e já vem acontecendo na iniciativa privada. A questão é que ocorra mais injustiça, ao invés de melhorar o sistema, ocorram novas injustiças e processos mal conduzidos. Exatamente. Porque a ideia é que a gente consegue tanto esclarecimento sobre dados da realidade que a gente é o tempo todo posto em questão. E aí, ao invés de realizar a justiça, você pode ser tão visitado, o nosso rastro está nas redes sociais, por exemplo. Então, eu entrando nas redes sociais e vendo exatamente o que a pessoa pesquisou, o que ela consumiu, eu consigo ali identificar que perfil. Aí você vai dizer, mas isso é muito bom. Não, não é. Porque os humanos não estão preparados para poder preservar sua intimidade diante dessa máquina poderosíssima que se chama rede mundial de computadores, né, a internet. Então, a internet passa a ser usada contra a gente. E aí, se você tem um aparelho de justiça usando esse tipo de prática, e que por trás tem um valor à transparência sobre as pessoas têm que ser coerentes, né? Tem que falar de si, tem que se... Não tem, porque eu tenho direitos à intimidade e que não devem passar pelo escalamento e controle do Estado. Então, realmente, é mais injustiça do que justiça. Qual que é o trabalho a ser feito, caminho percorrido aí, para a gente poder usar a inteligência artificial de forma benéfica para o sistema jurídico? Estudar. Para começar, eu acho. Na capa do meu livro, que eu publiquei agora sobre inteligência artificial, eu coloco num texto curto que os juristas têm que fazer um exercício de humildade e começar a se alfabetizar no que significa inteligência artificial e como que essas tecnologias podem ser usadas a nosso favor. Se a gente continuar pensando com a cabeça de um mundo analógico, numa era que é dita digital, nós estamos perdendo tempo e prejudicando pessoas. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é capacitação, os programas dos cursos de direito trazerem formação tecnológica
Não é para poder consumir touchscreen ou qualquer ferramenta, não. É para entender esse processo e o que guia esse processo, historicamente, inclusive, porque tem todo um histórico do computador desde a década de 40 e tal. A gente tem que se apropriar desse conhecimento para controlar, porque senão nós não temos controle da situação. O programador faz, quem é que vai controlar? Ele é que entende daquilo. Então, é estudar. Eu, como professora, para qualquer pergunta sobre um fenômeno desconhecido, é tomar primeiro conhecimento, porque a ignorância nos torna, assim, totalmente reféns desses processos. Então, é primeiro tentar mitigar essa ignorância, compreendendo melhor. Como é que isso está sendo ensinado na UFMG? Bom, eu tenho feito a minha parte, eu não sei, daqui a pouco eu caio na compulsória, não tenho nenhuma pretensão de fazer escola e de seguir lá. Mas temos que fazer reformas curriculares, isso já é uma realidade nos Estados Unidos, na China, no Japão. Não há disciplinas que estudem o uso no direito dessas tecnologias? Na UFMG nós temos ciência da computação lá no campus, direito na João Pinheiro, só em acontecer, não há diálogo. Esse diálogo agora é necessário. Eu preciso de trazer a computação para dentro do direito e o direito ser levado à computação, para começar a conversa. Então, se nós não tivermos um projeto pedagógico, envolvendo inclusive autoridades, isso está na Carta Ética, essas palavras não são minhas, não. Eu estou aqui citando os profissionais, todos os profissionais da área jurídica, desde a formação, né, como estudante, até a autoridade última, decisional, tem que começar a se apropriar desses conteúdos e portanto, ter aí um projeto, um programa pedagógico de formação em tecnologias aplicadas ao direito. Isso é fundamental, porque não tem outro caminho. Não adianta continuar estudando direito como nós estudamos essa gororoba analógica, lá dos romanos, é maravilhoso, eu adoro a minha área, mas algo mudou radicalmente ao ponto de a gente dizer que não é uma revolução, como tantas que nós tivemos na humanidade, é uma mutação. Então, assim, a escala de mudança na vida da gente, do computador, antes do computador e depois do computador, o computador equivale à agricultura na vida dos humanos. Mudou radicalmente a vida dos sapiens lá atrás, a agricultura. O computador tem um poder que é um negócio sensacional. E nós temos que ter muito cuidado para poder mexer. É uma arma, que pode ser usada como arma, né? Como qualquer arma. Então, tem que ter muito esclarecimento sobre o que está acontecendo, quais são as consequências e, principalmente, quais são as limitações, porque a gente também espera muito desses programas. Eles não são infalíveis, até porque eles foram projetados por humanos, então não vai ser infalível como qualquer humano, né? Não é. É pedagogia, é educação. Advogados, defensores, promotores, procuradores, juízes que estão sendo formados não têm ainda essa preparação devida para utilizar, para lidar com a inteligência artificial? Não temos. A minha tese titular na Faculdade de Direito é a primeira. Nós temos 6 titulares hoje na faculdade. Não tem outra tese sobre isso. A pesquisa não está havendo uma pesquisa devidamente encaminhada para esse fim. Nós estamos falando de problemas que assolam a humanidade desde sempre e não estamos entendendo que esses problemas agora estão agudizados por causa de um mecanismo de exposição, por causa de um mecanismo de controle, um mecanismo de padronização de pessoas, e isso tem que ser ensinado. Não existe na Faculdade de Direito. O modelo fora do Brasil que as universidades brasileiras devam seguir dessa formação nova? Sim, nos Estados Unidos nós temos um autor que chama Andrew Feinberg, que é um expert em filosofia da tecnologia aplicada, e ele tem projetos de implementação de educação superior com necessária formação tecnológica. Faz parte da formação, não só da educação de base, como da educação superior para qualquer área, porque isso não é fim, isso é meio, e nós temos que conseguir manejar esse meio, tal como as pessoas que estão filmando, não tem um manejo, só que agora nós temos que saber como é que isso acontece, porque isso diz respeito à nossa vida, não é uma câmera filmando a gente, que ali a gente já sabe quais são as consequências que virão desse tipo de atividade de uma máquina. Com o computador, não. As possibilidades são infinitas, então a gente tem que ter noção do que está acontecendo, sabe? E tem modelos sim que a gente pode seguir, inclusive do Parlamento Europeu. Enfim, nós temos comissões. Agora, o principal, isso que eu não queria deixar de falar. Nós temos que ter uma espécie de observatório que integre academia, né, Ministério Público, magistratura, defensoria pública, advocacia privada, públicas, porque se nós não tivermos essa rede, esse sistema reticular
de diálogo, nós vamos estar sempre guetizando demandas de cada setor. E o sistema jurídico é um só, a Constituição é uma só. Então, assim, o primeiro passo são as parcerias para que a gente consiga ofertar cursos, para que a gente consiga fazer o que nós estamos fazendo aqui, trazendo experts das várias áreas para poder discutir as temáticas e fazer essa coisa, sabe, crescer e contagiar e atingir todos. Então, esse trabalho de formiguinha, de começar aqui, fazer lá, e a gente poder fazer essa espécie de conselho, né? Um conselho, uma curadoria de como ensinar enfim, esses recortes dessa área que está invadindo o direito mesmo. Tem que ter união. Muito obrigada pela sua entrevista. Eu que agradeço. E você confira as outras entrevistas do Congresso promovido pelo Ministério Público de Minas Gerais aqui em Araxá, na nossa playlist no canal do MPMG Oficial no YouTube. Até breve.